Olá pessoal, tudo bem? Suas dúvidas viram o vídeo na área. Nós vamos começar hoje no vídeo de Skin Booster, respondendo a Gidália S. Santana, que colocou assim: Dr. Peeling químico ata 35%, deve ter feito antes ou depois do Skin Booster. Gidália, sua pergunta é ótima, tá? Porque apesar de muito prática, concisa e objetiva, ela cai naquele lugar que por muitas vezes aqui no canal a gente precisa conversar e reforçar, que é a de não nos congelarmos em protocolos, haja visto que o nosso assessment, né, a nossa avaliação da paciente, do paciente, precisa levar em consideração as suas especificidades individuais. Não acho que as duas possibilidades estejam erradas, nem poderia. Para alguns pacientes vai caber, sim, você fazer peelings anteriormente a uma hidratação mais profunda, uma reestruturação dérmica, como no caso do que se consegue com os Skin Boosters, mas também vão existir pacientes em que, pelo contrário, você deseja, no caso, por exemplo, das cicatrizes de acne, primeiro, de repente, e, por exemplo, querer subcisá-las, né, numa espécie de um agrupamento aí de abordagens. Você entregar os Skin Boosters com microcânulas que não deixam de estar ali, né, soltando aquelas traves conjuntivas que respondem pelas cicatrizes quase sempre atróficas nas suas mais diferentes configurações e muito presentes nas faces com cicatrizes de acne, e imediatamente depois, através das retroinjeções, deixar nesse espaço morto criado pós-descolamento imediato o teu Skin Booster, o teu ácido hialurônico não reticulado, visando ao luz na hidratação profunda e na consequente reestruturação dérmica, que é associado nesse exemplo que nós estamos dando. E, mais uma vez, não significa que todas as cicatrizes de acne tenham que ser tratadas assim. Mas eu estou deixando claro para você como é que, se nós pensarmos em alguns exemplos, essas variáveis, elas podem ser consideradas como corretas, de modo que a gente não viva nenhuma verdade absoluta, tá certo? No próximo vídeo, a Vini Rocha colocou assim: verdade que a marca Xiaomi ou Xiaomi, né, como a Merck tentou modificar a pronúncia quando se apropriou da Xiaomi, é uma toxina melhor a longo prazo para não gerar imunidade? Então, Vini, sua pergunta também é muito boa. E, aliás, obrigado pela participação de vocês, com dúvidas tão enriquecedoras, né? E que muito provavelmente, ou quase certamente, são dúvidas de uma outra parcela significativa da audiência do canal. A imunogenicidade, Vini, ela está muito mais ligada à dose e à frequência da aplicação dessa dose de toxina botulínica. De modo que, de forma geral, nós poderíamos dizer que na estética, quer dizer, o uso cosmético da toxina botulínica, ela dificilmente irá experimentar a imunogenicidade. A gente não tem um número exato, mas, em geral, falam-se em doses maiores do que 400, às vezes até 600 unidades de toxina botulínica por sessão e em períodos iguais ou menores do que 3 meses. Então, por que eu digo que o uso na cosmetria muito pouco corroboraria para a imunogenicidade, quer dizer, para a produção de anticorpos, de resposta imune, de resposta imunológica, de defesa, né, traduzindo esse termo para quem é leigo, e que agiria contra a toxina botulínica e, portanto, diminuiria o efeito da toxina, do Botox, na nossa face, por exemplo,
para quem tem o interesse de modular os movimentos, realçar alguns, sossegar um pouquinho outros e, consequentemente, o que eu acho que é o mais importante, diminuir as rugas de expressão, prevenindo as rugas dinâmicas de se tornarem rugas estáticas. Como a gente, em geral, na estética, faz usos numa face, talvez ali de novo, não quero falar nenhuma verdade absoluta, mas no máximo, umas 100 unidades, né, por indivíduo, estou considerando a face, tá? A gente poderia estender, além da face, fazer pontos no pescoço, no platisma. Será, felizmente, uma tendência crescente, a partir de agora, entendendo a face e o pescoço como intimamente correlacionados, né? E o pescoço nos puxando para baixo, se somando, portanto, à gravidade nesse efeito de pitose, de queda, de flacidez. Mas, em geral, para a face, se nós utilizarmos de 100 unidades, a gente já está falando de uma dose alta, que para a imunogenicidade ainda é uma dose baixa. E com relação à frequência, a gente fala que a toxina botulínica tem bons efeitos e com vida útil de 3 a 5 meses. De modo que a população em geral vai repetir o famoso Botox ali de 4 a 5 meses. E o que a gente, então, não vai ficar fazendo, ou vai ter o cuidado, é de não brincar de Botox de 2 em 2 meses ou de 3 em 3 meses. E aí, mesmo nas pessoas que, por N variáveis, experimentam vidas úteis mais curtas do Botox, eu não sugeriria, eu não recomendaria fazer o uso desse Botox por períodos menores que 3 meses. O que você está tirando, então, com essa minha resposta? Que em momento algum eu estou falando com você sobre a marca. A Merz, enfim, me desculpe, mas há uma fala de uma possível vantagem em relação à estrutura proteica da toxina botulínica presente no Zeumin, né, na toxina botulínica da Merz, e as estruturas dessa cadeia proteica, em tese, poderiam também ajudar a tornar essa toxina uma toxina menos imunogênica. De certa forma, isso não é falso, isso não é uma assertiva equivocada, não é, mas a cadeia proteica, portanto, está sim relacionada, quando você para pensar na farmacologia, na fisiologia da toxina botulínica. A cadeia proteica e as características dessa cadeia pesada, da cadeia leve, enfim, da parte molecular da toxina, responde sim pela resposta imunológica, mas de novo, ainda assim, são 2 os maiores parâmetros que na prática a gente observa como sendo responsivos para a imunogenicidade. Doses muito, muito altas, que a gente em geral não vai experimentar na rotina, no cotidiano da cosmetria, e períodos muito curtos entre as sessões. Uma frequência muito alta entre as sessões. Tá certo? Vamos parar por aqui. Acho que foram 2 dúvidas muito ricas, muito robustas, e a ideia desse projeto paralelo é que a gente não ocupe tão mais tempo do que a ideia dos nossos vídeos mais robustos e mais regulares na semana e mais voltados para a questão de uma temática específica com uma carinha ali um pouco mais jauinha, tá bom? Inclusive, pessoal, eu vou pedir mais uma vez aqui para quando vocês deixarem os comentários de vocês, não deixarem de se apresentar o estado de vocês, a formação de vocês, quer dizer, se envolvem com cosmetria, de que forma, através de que categoria profissional, para que a gente vá cada vez mais ajustando melhor a forma como a gente conversa no canal. E, claro, pedir a vocês pelos likes, pela inscrição, pelos sininhos ativados,
pelo compartilhamento do canal com toda e qualquer pessoa que você acredite, tanto quanto você, gostar de estética facial, de estética corporal e desse tipo de conversa que tende a ser produtiva no intuito de, com esclarecimento e com informação, a gente ser menos vítima de achismos e modismos e um pouco mais analíticos, um pouco mais críticos daquilo que a gente poderia tão passivamente absorver, tá certo? Obrigado, até semana que vem e juízo coopere.